Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Nós vamos falar do diabo, Satanás. Vamos falar a respeito do inimigo de toda retidão. Eu estava fazendo uma redação e a professora deu vários temas para que fossem escolhidos, né? Uma redação em inglês. E aí, entre os temas, estava para falar sobre um vilão. E aí eu comecei a ponderar, né, viajando naquele tema, que eu gosto muito de ficção, quais os principais vilões. Aí pensei em Sauron, do Senhor dos Anéis, pensei no Lord Voldemort, do Harry Potter, pensei no Darth Vader, Star Wars, e também pensei em vilões, em super vilões, porque eles eram extremamente maus, da vida real, como por exemplo Lenin ou Hitler, Osama Bin Laden, pessoas terríveis que incorporaram os propósitos do mal e aplicaram, levando à destruição de milhares de vidas. E aí, nessa minha ponderação, eu cheguei à conclusão que todos os vilões, todas as pessoas más, elas incorporam em maior ou em menor grau atributos, características e propósitos que nós encontramos no diabo. De fato, ele é o pai de todo o mal. Sabe, ao fazer esse vídeo aqui, antes de começarmos, eu preciso dizer o seguinte: nós não nos interessamos por ficar estudando minuciosamente a respeito de Satanás e seus ideais. Aliás, até separei uma citação do presidente James E. Faust, que serviu como conselheiro na primeira presidência, e ele falou o seguinte. Ele estava discorrendo também a respeito de Satanás e do mal. Ele disse: não é uma coisa boa interessar-se por Satanás e seus mistérios. Nada de bom pode resultar de aproximarmos do mal. Tal como quando brincamos com fogo, é muito fácil nos queimar. O conhecimento do pecado induz sua prática, disse o presidente Joseph F. Smith, que foi um profeta de Deus em nossa época. Mas ele citou o presidente Brigham Young, que disse o seguinte: é importante estudar o mal e suas consequências. Então, o que eu extraio disso? Se a gente vê no livro de Mórmon, quando Lehi está tendo o sonho da árvore da vida, ele vê vários elementos simbólicos, como por exemplo a árvore da vida, o fruto, ele vê o espaçoso edifício, ele vê a família dele, chama a família, ele vê multidões, né, indo tanto em direção ao edifício como também na árvore da vida. Vocês estão familiarizados, está lá em 1 Nef 8. Quando Nef aprende a respeito do sonho por revelação, ele vai explicar essas coisas para os irmãos e ele diz o seguinte: o meu pai, ele não prestou tanto atenção no rio de águas sujas que simboliza o inferno, onde as almas elas acabam caindo e se perdendo. O pai de Nef estava tão concentrado nas coisas da retidão que nem percebeu a imundície da água, a completude. Ele sabia que existia esse rio de água suja, ele sabia que era perigoso, mas ele ficou bem afastado desse rio. É esse mesmo princípio. Nós reconhecemos que existe o mal, que existe o pecado, que Satanás é o inimigo de toda a retidão e que faz guerra aos santos de Deus, mas nós não queremos nos associar a ele. Nós não queremos entender como ele age de modo específico, nos envolver com ocultismo, satanismo e todas essas coisas aí. Deu para entender? Doutrina e Convênios também ensina esse princípio. Diz o seguinte: o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Mas, se a luz que é em nós são trevas, então quão grandes são essas trevas? Se nós apenas ficarmos procurando as trevas, nós não vamos compreender muita coisa. Agora, se nós entendermos a grandiosidade de Deus, seu plano maravilhoso, nós vamos reconhecer o pecado, o mal e sua influência. Isso é verdade em outra escritura que posso citar para vocês. Quando o povo nefita estava mergulhado em iniquidade, Nefe, o profeta que estava chorando no jardim, próximo à estrada que levava ao mercado de Zaraela,
Ele sabia das iniquidades, das combinações secretas que havia no povo, mesmo que não fazia parte daquelas combinações. Ele sabia perfeitamente das iniquidades que estavam acontecendo, ainda que não fosse participante daquelas maldades. Então, esse é o princípio. Acho que ficou claro agora. Então, a gente pode estudar a respeito de Satanás e seus perigos, reconhecer que ele existe e que ele quer nos destruir, mas sem nos envolver nas obras das trevas, porque o que nós queremos é agradar a Deus e ter vida eterna. A primeira coisa sobre o diabo, sobre Satanás, é saber que ele nem sempre foi o pai da mentira, ele nem sempre quis nos tornar tão miseráveis quanto ele próprio. Antes de nós nascermos, antes dessa terra ser criada, nós estávamos todos juntos em família com nosso pai e mãe celestiais, e lá, como filhos de Deus, nós aprendemos o plano de salvação. O Senhor Jesus Cristo, naquela época, chamava Jeová e era o primogênito, mas existia também Lúcifer, que era um espírito grandioso, um espírito de luz. E quando nosso Pai Celestial reuniu a família para apresentar o plano e para decidirmos quem seria o nosso Salvador, Lúcifer, ele tinha uma ideia diferente. Ele queria alterar a parte significativa do plano de Deus, tirando de nós a liberdade de escolha e nos obrigando a fazer conforme ele desejava. E por querer fazer essa alteração, ele achou que era digno de tomar o lugar de Deus. E ele diz as Escrituras, né, que ele disse a nosso Pai Celestial: dai-me a tua honra. O Salvador Jesus Cristo queria cumprir a vontade de Deus e queria ser o nosso Salvador, mesmo que exigisse que ele, um Deus, morresse por nós. Houve batalha nos céus. Lúcifer convenceu 1/3 dos espíritos de Deus. E a batalha resultou no seguinte: Satanás, porque ele se tornou Satanás, depois de ter se rebelado abertamente contra Deus e seu plano, foi expulso do céu. E aí se tornou o diabo e seus anjos aqui na terra. Ele procura a miséria de toda a humanidade. Ele quer nos destruir. Essa é a ânsia dele. Ele não tem um corpo como nós. Ele também não passou pelo véu do esquecimento. Ele lembra perfeitamente dos eventos que aconteceram no céu antes de virmos para cá. E ele procura mais que tudo nos tornar como ele, ou seja, sem salvação, sem possibilidade de uma ressurreição gloriosa. Ele tem ciúmes de nós porque nós podemos ter experiências aqui na terra com o nosso corpo, ou experiência segundo a carne, conforme falam as Escrituras. Então, ele tem muita raiva, ele quer que usemos nosso corpo de forma errada, ou que nem usemos nosso corpo. Ele tem tido sucesso nisso, não é? Muitas pessoas ficam presas em computador ou videogame o dia todo com apenas um copo de água. Elas não usam o potencial que elas têm por ter um corpo. Outras pessoas usam o corpo de maneira contrária aos mandamentos de Deus, como, por exemplo, tendo relações sexuais ilícitas, o que nós chamamos de quebrar a lei da castidade, quebrar um mandamento sagrado de Deus, o 7º mandamento que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Então, quando nós usamos o nosso corpo ou não usamos o nosso corpo, Satanás, ele ri. Ele sabe que nós estamos num caminho inverso ao caminho que leva à salvação. Uma das táticas mais eficazes de Satanás em nossos dias é simplesmente fazer com que as pessoas pensem que ele não existe, que ele não é o diabo. E se não existe o mal e o diabo, não existe também o errado, não existe o pecaminoso e não existe Deus. Leí deu essa lição antes de morrer, que existe uma oposição em todas as coisas. E existem 2 mestres, um nos convidando a fazer o bem e ser felizes, e outro nos convidando a fazer o mal. Ele nos engana dizendo que diversão ou que prazer vai levar à felicidade. Isso não é verdade.
Ele nos induz a desobedecer os mandamentos de Deus. Ou ele diz: cumpre os mandamentos, mas não hoje. Deixa para amanhã. A procrastinação também é uma arma do diabo. Satanás não quer que perdoemos uns aos outros. Ele nos incentiva a guardar rancor e mágoa. Ele nos incentiva a pensar mal um dos outros. Ele cria divisões. Ele despreza as diferenças fundamentais nos sexos que Deus colocou nós. Ele odeia a mulher porque lá no Jardim do Éden, o Senhor Deus disse que a serpente, que era Satanás, seria maldita e que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ora, o Salvador Jesus Cristo foi o único que nasceu apenas de uma mulher mortal. Ele é a semente da mulher. E Satanás odeia o Senhor Jesus Cristo e tudo que vem dele. Ele odeia a mulher porque foi através da mulher que o plano de salvação se cumpriu. Então, ao aprendermos isso, não é espantoso saber que o sexo feminino foi desprezado durante toda a história do mundo e que, até hoje, muitas mulheres sofrem simplesmente por serem mulheres. Quando nós morrermos, e se morrermos em retidão, nós vamos para o mundo dos espíritos, um lugar que chama paraíso. Lá nós vamos ficar livres das tentações e influências de Satanás e dos seus seguidores. O paraíso é um lugar maravilhoso onde Satanás não tem acesso. Se nós morrermos em iniquidade ou sem o conhecimento do Evangelho, nós vamos para um outro lugar no mundo dos espíritos chamado prisão. Lá Satanás continua exercendo sua influência maligna. O mundo espiritual é aqui, nessa terra, nos ensinaram os profetas, e Satanás e seus anjos estão aqui, procurando a nossa destruição. Nós não podemos ver o diabo e seus anjos, eles são seres invisíveis para os nossos olhos naturais, mas quando nós formos para o mundo espiritual, nós vamos poder ver que esses demônios nunca dormem e que eles toda hora estão procurando fazer o mal. São eles que nos incentivam a ceder a tentações, paixões, a ter raiva, a fazer conspirações, a odiar uns aos outros. Mas a boa notícia é que o poder de Satanás e o poder de Deus não são comparáveis. O poder de Deus é muito, muito maior que o poder do diabo. A luz é muito superior às trevas que vêm de Satanás. De fato, se nós confiarmos em Deus e nós rogarmos a Ele por ajuda para que nos livre das tentações e nos dê força para sobrepujar o mal, então nós venceremos. Satanás, que tem muito conhecimento, ele tem poder sobre os elementos decaídos dessa terra. Satanás pode até aparecer como um anjo de luz. Ele tentou enganar Moisés dizendo: filho de homem, adora-me. Mas Moisés reconheceu que Satanás não tinha glória e o expulsou pelo poder de Deus. Assim também, quando vierem as tentações de nossa vida, podemos rogar pelo poder de Deus e em nome de Jesus Cristo expulsar o diabo. É verdade que, enquanto estivermos nessa terra, ainda vamos ter que lidar com as tentações do demônio, porque se tem um atributo positivo do diabo é que ele é diligente, ele é muito esforçado e ele não desistiu de tornar-nos tão miseráveis quanto ele próprio. Ele teve sucesso até com grandes homens do passado. Por exemplo, Davi. Davi, ele derrotou Golias, se tornou rei de Israel e era um homem santificado por Deus. Infelizmente, ele olhou para uma imagem pornográfica, uma mulher tomando banho, ele negou o Espírito, fez com que o esposo daquela mulher fosse colocado na frente da batalha para que fosse morto e tomou ela como esposa após ter dormido com ela. Esse pecado gravíssimo fez com que ele, segundo as palavras que temos em Doutrina e Convênios, caísse de sua exaltação. Imagina a felicidade do diabo quando viu aquele grande homem
que escreveu salmos belíssimos sobre o poder de Deus cair. Assim Satanás quer fazer na nossa vida também. Ele quer que sejamos incrédulos, que sejamos pecaminosos, que desprezemos Deus, seus profetas e os mandamentos. Então, precisamos ficar atentos. Ele até mesmo foi ousado para tentar o Senhor Jesus Cristo. Nós temos nas Escrituras o relato das 3 tentações do Senhor Jesus Cristo. Basicamente, elas resumem também a forma como Satanás ele tenta nos atacar. Ele apela para as paixões, para as riquezas, para o orgulho, mas Jesus venceu. E nós podemos vencer também, segundo o exemplo do nosso Mestre. E veja, não foi apenas aquelas 3 tentações. Jesus foi testado a vida toda. Até mesmo quando ele estava para entregar o Espírito, tenho certeza que Satanás procurava fazer com que o Senhor deixasse a sua missão de lado. Mas isso não aconteceu. Jesus pisou sozinho no largar e venceu a morte física e espiritual. Satanás, ele vai ser amarrado quando vier o milênio e não vai ter poder no coração dos filhos dos homens. Depois de 1000 anos em que o Salvador estiver reinando em paz aqui nessa terra, Satanás vai ser solto, vai poder reunir suas hostes, mas haverá a grande e final batalha, onde a vitória já está garantida para aquele Deus que sabe todas as coisas e tem todo o poder. Então, o diabo e aqueles que o seguiram na vida pré-mortal e aqueles que o seguiram neste estado, eles serão expulsos, eles herdarão um reino sem glória. É chamado trevas exteriores, e as Escrituras dizem que há pranto e ranger de dentes, que é como um fogo inextinguível, mas não quer dizer que vai ser um lugar quente, bem quente, cheio de fogo. Isso é um símbolo de um sofrimento tão infinito, tão intenso, que ninguém sabe, dizem as Escrituras, apenas aqueles que forem destinados a este lugar horrível. Pois bem, pessoal, falamos um pouco a respeito de Satanás, do mal e de como ele procura nossa destruição. Uma coisa muito importante para terminar o vídeo que eu quero dizer é que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Precisamos ler as Escrituras todos os dias, precisamos orar todos os dias, precisamos perdoar o próximo, precisamos ouvir a voz dos profetas e dos apóstolos. À medida que nós guardamos os mandamentos, guardamos os convênios que fizemos com o Senhor nas águas do batismo e no templo, nós seremos protegidos. Satanás exercerá cada vez menos poder sobre nós, sobre nossa família e sobre nossa comunidade. É verdade que as profecias desses últimos dias dizem que Satanás tem poder sobre seu próprio domínio. Ele se coloca como impostor e como Deus desse mundo. Mas ele é um covarde. Se nós nos colocarmos numa posição firme, ele fugirá. Isso nos garantem os profetas. Testifico para vocês que nós podemos vencer o homem natural, que dá poder a Satanás para que façamos o mal. Nós podemos sobrepujar as tentações e ser revestidos de um poder glorioso. Se nós vencermos pelo poder de Cristo, um dia, e não está muito longe, nós ouviremos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.